A decisão recente do STF, que suspendeu a censura que um membro daquele tribunal havia imposto ao ex-presidente Lula durante a campanha eleitoral do ano passado, ocorreu como resposta à gritaria hipócrita de órgãos de imprensa que só prezam a liberdade de expressão para si mesmo. O STF meio que disse: vocês gostam de liberdade de expressão? Então vão ter que ouvir também a liberdade de expressão de Lula. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Em 28 de setembro do ano passado, o ministro do STF, Luiz Fux, cassou liminar que havia sido concedida naquele momento pelo então ministro Ricardo Lewandowski para que a Folha de São Paulo pudesse entrevistar o ex-presidente Lula, agora preso durante aquela eleição. A eleição acabou, porém, com Lula sendo censurado sem que pudesse dizer um A ao seu eleitorado, que esperava a palavra dele para saber em quem deveria votar para presidente da República. A iniciativa da Justiça de calar Lula, com o apoio da mídia, visou impedir que o povo soubesse em quem Lula gostaria que o mesmo povo votasse se não pudesse votar nele, Lula. No dia 29 de setembro do ano passado, o Blog da Cidadania avisou: essa decisão do STF não se sustenta e vai cair. Até porque não foi uma decisão do STF, mas de um ministro do STF, Luiz Fux, agindo a mando de outro ministro e de outros interesses, quais sejam de Bolsonaro. Dali em diante, ocorreram fatos que, à luz do que se sabe hoje, são extremamente irônicos. O site O Antagonista, criado com recursos das estripulias de Aécio Neves, em Minas Gerais, reúne Diogo Mainardi e outros dois extremistas de direita e se dedica a atacar esquerdistas, sejam quem forem, sejam da imprensa, sejam da política, sejam do empresariado, sejam simplesmente suspeitos de serem esquerdistas. Esse site antagonista não viu censura quando Fux, a serviço de Bolsonaro como próprio antagonista, censurou a entrevista do ex-presidente preso. Pelo contrário, saudou a censura ao ex-presidente Lula e à Folha de São Paulo. E ainda disse esse antagonista que a Folha deveria agradecer ao STF por censurá-la, como você vê na imagem. Na verdade, o verdadeiro censor de Lula nem foi exclusivamente Fux. Foi, antes de mais nada, o então recém-empossado presidente do STF, Dias Toffoli. E isso conforme reportagem do El País já mostrava à época, que Toffoli estava por trás daquela censura. Se o site O Antagonista gostou àquela época da censura a Lula, deveria então agradecer a Dias Toffoli. O tempo passou, poucos meses, e eis que o destino daria uma resposta ao antagonista e a Toffoli, duas faces da mesma moeda da censura. O site recebeu a resposta por ter comemorado a censura a outro veículo, no caso, a Folha de São Paulo. Toffoli recebeu uma resposta do destino por ter sido censor de Lula. Há poucos dias, porém, explodiu uma ação do mesmo Toffoli que tanto agradou no passado ao antagonista. Toffoli, com isso, entrou no radar dos fascistas. Sites ligados a Bolsonaro começaram a atacar Toffoli, bem como todo o STF. Os ataques vinham de matéria feita sob encomenda de Bolsonaro pelo site antagonista para constranger e para intimidar o STF. Toffoli então mostrou que não era bem assim e reagiu censurando o antagonista
em matéria desse mesmo antagonista que fazia insinuações sobre o presidente do STF. Eis que a mesma mídia e o mesmo antagonista que comemoraram efusivamente a censura de Toffoli e Fux a Lula, protestaram contra a censura de Toffoli e do STF a eles mesmos, porque para esse tipo de gente, censura boa é censura para os outros. A Folha de São Paulo, porém, não perdoou e lembrou a comemoração do antagonista quando Lula foi censurado. Quem teve a honra de lembrar tudo isso foi a colunista da Folha, Mônica Bergamo. Aquela que iria entrevistar Lula e não pôde porque foi censurada. A vingança de Toffoli foi precisa e doce. Liberou, sim, a matéria do antagonista fazendo insinuações contra Toffoli. Mas, ao mesmo tempo, acabou com toda a censura ao ex-presidente Lula. Foi como se dissesse a eles: ah, vocês gostam de liberdade de expressão? Então vocês têm a liberdade de expressão de vocês, mas Lula também vai ter a dele. Seguramente a direita e a mídia se arrependeram dessa gritaria contra censura ao tal antagonista, porque com isso ensejaram aquilo que eles mais temiam, aquilo que eles mais temem, que é Lula poder falar. Agora, com a decisão do STF, de forma colegiada, Lula vai poder dizer ao país tudo o que os nazifascistas bolsonarianos não querem que ele diga. Lula falar ao país é o terror da extrema-direita. Uma extrema-direita que arrota valentia, mas se borra de medo de Lula. O blog da Cidadania previu que essa decisão cairia e agora faz uma outra previsão. Prevê que Lula tendo voz, o caminho dele para a liberdade está pavimentado. E o Brasil só ganhará com isso, porque Lula voltará a governar este país e devolverá ao povo brasileiro tudo que os nazifascistas bolsonarianos lhe tiraram. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.